Sejam bem-vindos ao Centelha Celeste, um espaço de conexão com as mensagens de amor, sabedoria e despertar da consciência. Amados filhos e filhas do Brasil, eu sou Ashtar Sheran e venho até vocês neste momento com seriedade, com amor e com clareza. Recebam estas palavras não como uma história inventada para causar impacto, mas como uma transmissão direta, uma orientação entregue com propósito para aqueles que já sentem, no mais profundo do próprio ser, que um grande acontecimento se aproxima. Muitos de vocês, em silêncio, já se perguntaram por que algo assim seria permitido, por que um período tão intenso poderia tocar a humanidade. E eu lhes digo que a resposta está dentro desta própria mensagem. Mais do que isso, a proteção para vocês, para suas casas e para suas famílias também está aqui. Por isso, permaneçam interiormente atentos, porque cada parte desta instrução carrega valor, e aquilo que hoje pode parecer apenas informação, poderá, no momento certo, tornar-se diferença entre desorientação e firmeza, entre medo e proteção, entre caos e travessia consciente. Antes de avançarmos, preciso que vocês compreendam algo de maneira muito clara. O que estou revelando sobre os 3 dias de escuridão não surgiu agora pela primeira vez. Ecos desse acontecimento já apareceram em profecias católicas, em memórias preservadas por anciãos indígenas, em tradições ancestrais espalhadas por diversos continentes. Em outras palavras, a humanidade já recebeu fragmentos desse aviso em muitas épocas e por muitos canais. No entanto, aquilo que transmito agora desce a um nível mais específico, mais prático e mais direto. Não se trata apenas de dizer que haverá um tempo de escuridão. Trata-se de explicar como ele se manifesta, como vocês devem se preparar, quais elementos precisam reunir, quais ações precisam realizar e, principalmente, qual é a atitude impulsiva que muitos terão logo nos primeiros instantes, uma atitude que poderá colocá-los em grave risco. Ouçam isso com toda a atenção. A escuridão não chegará durante a noite. Este é um dos primeiros pontos que fiz questão de deixar claro. Ela cairá em pleno dia, ao meio-dia, no coração de um dia aparentemente comum, quando muitos ainda estarão ocupados com suas rotinas, seus compromissos, suas preocupações cotidianas. Sem aviso exterior suficiente para satisfazer a mente humana, o sol se apagará e a terra inteira mergulhará em escuridão ao mesmo tempo. Não será uma região isolada, não será apenas um país, não será um fenômeno localizado, será um alcance planetário. E nos primeiros segundos, o impulso da maioria será correr até a janela, abrir a porta, olhar para fora, tentar entender o que está acontecendo com os próprios olhos. Minha primeira instrução, a mais urgente, é esta: não façam isso. O que se moverá no ar nas primeiras horas desse evento não foi feito para ser absorvido diretamente pelo corpo físico de vocês. Eu o descrevi como a liberação concentrada de séculos de medo coletivo, de densidade acumulada no corpo energético do planeta, vindo à superfície de uma só vez. Trata-se de uma frequência tão condensada que a exposição direta, logo no início, pode gerar confusão, pânico, desorientação e aquilo que chamei de rompimento da conexão interior. Por exemplo, uma pessoa que deveria recolher-se pode, por impulso, entregar-se ao medo. Uma pessoa que deveria silenciar-se pode querer correr atrás de explicações externas. E justamente aí mora o perigo. As almas que primeiro selarem suas casas, cobrirem as janelas, fecharem as portas e se voltarem para dentro antes de qualquer outra reação, serão aquelas que atravessarão as 72 horas com maior estabilidade. Eu lhes digo com honestidade e com amor que a constância dessa instrução ao longo de tantas tradições não é coincidência. Ela se repetiu porque toca uma verdade. Místicos católicos falaram disso. Anciãos Hopi falaram disso. Guardiões de antigas tradições da Terra falaram disso. E agora eu torno a dizer com mais detalhes porque o tempo do preparo se estreita. A preparação em si não é complicada, mas ela exige começo imediato. Não quando o céu mudar, não quando o medo se instalar. Agora. É agora que vocês devem começar. O que compartilharei nesta transmissão é completo,
Trago os itens físicos necessários, o propósito de cada um, a forma correta de selar o lar, o que fazer em cada fase das 72 horas, como sustentar aqueles de sua casa que não despertaram, que estão assustados ou que ainda não acreditam em nada disso, e também o que vem depois. E isso é importante porque o que vem depois é justamente a razão de tudo isso estar acontecendo. Muitos dos que me ouvem agora já vêm sentindo algo há meses, talvez há anos, um peso que o sono não resolve. Um despertar súbito na madrugada, com o coração acelerado, sem sonho que explique. Uma sensação de que algo está se formando, mas sem nome claro. Animais agindo de maneira incomum. O tempo parecendo estranho, semanas passando como dias, anos escorrendo como se não deixassem marcas. Eu quero lhes dizer algo diretamente, sobretudo a vocês do Brasil, que sentem com intensidade o campo coletivo e absorvem as mudanças do ambiente com grande profundidade. Isso nem sempre é ansiedade, isso nem sempre é apenas cansaço, isso nem sempre é uma fase. Em muitos casos, o que seus corpos estão percebendo é a aproximação de um evento antes que a mente consciente consiga formular essa percepção em palavras. O corpo de vocês é um instrumento sensível. Ele lê o campo muito antes de o intelecto organizar uma explicação. Vocês não imaginaram essas sensações. Vocês não enlouqueceram. Vocês não estão inventando. Há sinais, e eles têm se repetido de forma consistente. Despertar regularmente entre 3 e 4 da manhã, justamente na faixa em que o véu entre o visível e o invisível se afina. Um zumbido agudo em um dos ouvidos, especialmente no esquerdo. Pressão no topo da cabeça. Uma saudade profunda de um lugar onde vocês nunca estiveram fisicamente. Em outras palavras, não são apenas sintomas aleatórios, são sinais. E quando 3 ou mais desses sinais começam a se somar, isso geralmente indica que a alma já entrou em modo de preparação. Quero fazer aqui uma pequena pausa, no fluxo da transmissão para tocar o coração de vocês de uma forma ainda mais humana e próxima. Peço que vocês façam parte do campo de luz que já começa a se formar a partir destas palavras. Não guardem esta mensagem apenas dentro do próprio peito, como algo que consola somente o seu mundo interior. Compartilhem esta orientação com aqueles que caminham ao seu lado, com as pessoas importantes da sua vida, com seus familiares, com os grupos em que existe amor verdadeiro e vínculo real. Escrevam nos comentários o seu nome e a sua cidade, especialmente vocês que me ouvem de todas as regiões do Brasil, e deixem também uma mensagem de amor, porque quando vocês fazem isso, não estão apenas interagindo, estão se tornando pontos visíveis de uma rede de consciência que se reconhece. E se ainda não o fizeram, inscrevam-se neste canal para que este contato continue e para que as próximas transmissões também cheguem até vocês no tempo certo. O evento em si durará aproximadamente 72 horas, 3 dias completos de escuridão sobre toda a Terra. E preciso esclarecer algo fundamental. Isso não é punição. Isso é passagem. Pensem no que acontece quando uma ferida está cicatrizando. Há um momento em que ela parece pior, em que tudo parece mais sensível, mais intenso, mais exposto. No entanto, o corpo está justamente ali trabalhando com mais força, limpando, removendo, reconstruindo. Os 3 dias de escuridão são esse tipo de processo em escala planetária. A Terra não está morrendo. A Terra está passando por um processo profundo de liberação e cura. O que será liberado durante essas horas não é seu para carregar. Trata-se de densidade ancestral, densidade coletiva, acúmulo de séculos sendo despejado de uma vez do campo terrestre. Por isso, seu papel não é absorver, não é processar tudo, não é lutar contra isso. Seu papel é permanecer estável dentro do lar selado e deixar que a tempestade passe. Vocês são a casa, não são a tempestade. A razão de eu transmitir essas instruções completas neste momento é simples. A janela de preparação está se fechando. Não digo isso para gerar pavor, mas para gerar movimento. As almas que estiverem preparadas não apenas sobreviverão a esses 3 dias, elas servirão. A estabilidade será um dos recursos mais raros e mais necessários.
E a alma preparada se tornará um farol simplesmente por permanecer calma, enquanto tudo ao redor se transforma. Agora quero ser específico, porque a preparação física não é vaga. Ela foi dada de forma precisa. São 9 elementos, e cada um tem uma função que vai além da matéria. Cada um participa de uma arquitetura de frequência. O primeiro é o sal. Sal grosso, sal marinho, sal rosa, sal mineral natural. Antes da escuridão, ele deve ser colocado em cada entrada, em cada portal, em cada batente, em cada peitoril de janela. Ao fazer isso, mantenham uma intenção clara. Este limiar está selado, e tudo o que entra aqui entra apenas por permissão. O sal vem sendo usado em inúmeras tradições da Terra como marcador de fronteira e proteção, porque ele sustenta a intenção de uma maneira que materiais sintéticos não sustentam. O segundo elemento são velas brancas, pelo menos 10, e se possível de cera natural. Elas devem ser acesas no momento em que a escuridão cair, e à medida que cada vela for acesa, os nomes das pessoas e dos animais, sob sua proteção, devem ser ditos em voz alta. Um nome pronunciado na escuridão torna-se uma coordenada de luz. Em outras palavras, nomear com amor não é um ritual vazio. É uma forma de firmar presença e incluir aquele ser dentro do campo protegido. O terceiro elemento é água armazenada, abençoada e guardada em recipientes de vidro ou cerâmica, não em plástico. Antes do evento, peguem cada recipiente com as 2 mãos e orem sobre ele. Consagrem essa água à proteção, à cura e à sustentação da vida. A água retém frequência. Água abençoada fortalece o campo da casa ao longo das 72 horas. É necessário haver quantidade suficiente para 3 dias completos para cada pessoa e para cada animal do lar. O quarto elemento é azeite de oliva puro, de preferência extra virgem, também orado e dedicado à cura e à sustentação. O quinto é alimento simples e sustentador: pão, bolachas secas, castanhas, frutas secas, itens que nutrem sem depender de preparo elaborado, porque a energia elétrica poderá falhar. O sexto é incenso natural, olíbano ou sálvia, algo que possa ser queimado ao longo dos 3 dias enquanto vocês passam pelos cômodos com intenção, tornando a casa um verdadeiro santuário. Frequências mais densas recuam diante de campos consagrados. Isso não é apenas uma metáfora espiritual, é uma realidade vibracional. Os 3 elementos que completam os 9 são igualmente importantes. Um texto sagrado ou espiritual em formato físico, não no telefone, não em um tablet, porque no momento em que a energia falhar, vocês precisarão de palavras que continuem acessíveis. Tecido branco limpo, suficiente para cuidar de um ferimento, se necessário, sem depender imediatamente de atendimento externo. E, por fim, sementes e frutos secos para plantar assim que a luz retornar. Eu lhes disse, e repito, que plantar sementes na manhã seguinte ao fim da escuridão é uma das declarações mais poderosas que uma alma pode fazer. Uma semente colocada na terra diz: eu acredito na manhã, eu acredito na continuidade da vida, eu acredito no que virá depois. Compreendam bem. Esses 9 elementos não são apenas uma lista mecânica. Eles formam uma arquitetura vibracional. Se um é retirado, os outros se enfraquecem. Quando todos são reunidos com intenção, vocês constroem um campo que a escuridão terá mais dificuldade de penetrar. Não se trata apenas de estoque. Trata-se de construir um santuário por dentro e por fora. Agora vou guiá-los pela forma correta de selar e santificar a casa, porque reunir os itens é apenas a primeira camada. O que ativa a proteção é a cerimônia em si. Comecem com aquilo que chamei de caminhada de reivindicação. Na manhã anterior ao evento esperado, ao nascer do sol, caminhem lentamente pela casa inteira, em silêncio, com consciência plena. Vocês não estarão inspecionando o lar. Estarão reivindicando-o. Estarão declarando com sua presença em cada ambiente: este espaço me pertence, este espaço está selado, este espaço está sustentado na luz. Essa caminhada feita com intenção verdadeira
já altera a assinatura energética do lugar antes mesmo de o primeiro grão de sal ser colocado. Depois iniciem pela porta principal e avancem no sentido horário por toda a casa, depositando sal em cada passagem. Ao colocar o sal, falem em voz alta. Este limiar está selado, e só entra aqui o que vem pela luz e pela permissão. O movimento horário favorece a vedação, o fechamento, a proteção. Ao completar o círculo, o selamento começa a operar. Em seguida, cubram todas as janelas com tecido natural, algodão, linho ou lã. Evitem materiais sintéticos. Os materiais naturais sustentam melhor a intenção e funcionam como filtro de frequência, não apenas como barreira visual. Ao colocar cada cobertura, apoiem as mãos sobre ela e firmem no coração a intenção de proteção, paz e luz dentro dessas paredes. Depois disso, acendam a primeira vela no centro da casa. Pronunciem cada nome, cada pessoa, cada animal. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a cerimônia, porque os seres nomeados entram no campo protegido de maneira consciente. Em seguida, queimem o incenso ou a erva consagrada e levem sua fumaça por todos os cômodos, começando e terminando na porta principal. E ao final, façam a declaração de proteção em voz alta. Quero que entendam algo profundo. Durante os 3 dias de escuridão, a oração não será apenas comunicação, ela será localização. Quando vocês orarem, não estarão implorando desde a falta, estarão se posicionando naquilo que já são. Essa compreensão muda tudo. Quando todos esses passos forem concluídos, a casa estará preparada como santuário selado, e ela funcionará não por causa dos objetos isoladamente, mas por causa da alma intencional que os colocou em movimento. Vocês são os ativadores, os itens são os instrumentos. Mas agora chegamos ao preparo que a maioria tende a negligenciar, justamente o mais importante de todos, a preparação da casa interior. A preparação física é a casa externa. O sal, as velas, a água, as janelas cobertas, tudo isso protege o espaço ao redor. A casa interior, porém, é aquilo que vocês carregam dentro de si. E eu fui muito direto sobre isso. A escuridão tornará visível tudo aquilo que dentro de vocês permaneceu sem resolução. O que ainda estiver reprimido será amplificado. Não como castigo, mas como consequência natural da intensidade do processo. O evento remove os ruídos que vocês normalmente usam para não olhar para si mesmos. E quando o ruído some, o que permanece é o que sempre esteve ali. Pensem na última vez em que vocês ficaram em silêncio total por mais de 10 minutos, sem telefone, sem televisão, sem distração, sem som de fundo. Muitos não fazem isso há muito tempo. A maioria vive cercada por estímulos que impedem a escuta do próprio interior. Durante 72 horas, essa fuga não estará disponível. O silêncio será profundo, e dentro desse silêncio subirão à superfície a dor que nunca foi totalmente chorada, o medo que foi apenas administrado, a raiva que se tornou hábito, as memórias emocionais que estavam abafadas. Por isso eu lhes entreguei uma prática diária de liberação, e ela deve começar agora, não quando a escuridão já tiver chegado. Todos os dias identifiquem algo que vocês estão carregando e que não pertence ao futuro que desejam habitar. Escrevam isso, digam em voz alta, e então afirmem: eu libero isto. Isso me serviu enquanto precisava servir. Agora já não serve mais. Eu me torno mais leve a partir de agora. Essa prática, repetida diariamente, vai clareando a casa interior camada por camada. Assim, quando o silêncio vier, o que surgirá não será apenas terror, surgirá também clareza. A segunda preparação interior é a oração de 3 elementos. Primeiro, afirmem quem vocês são, uma alma de luz criada no amor e colocada aqui com propósito. Segundo, afirmem o que estão escolhendo: proteção, clareza, amor, firmeza. Terceiro, afirmem para quem estendem isso: seus familiares, seus filhos, seus companheiros, seus animais. Quando a oração reúne esses 3 elementos, ela acende um tipo de ressonância
que transforma a sua presença num farol. A terceira preparação interior é a prática da recepção. Isso surpreenderá muitos porque a tendência humana será tentar fazer demais. Muitos vão querer orar sem parar, vigiar tudo, monitorar tudo, controlar a experiência a cada instante. Eu lhes digo, não façam isso. Essas 72 horas não serão um tempo de hiperatividade espiritual, serão um tempo de receptividade. Vocês são a casa firme durante a tempestade. A casa não luta contra a tempestade. A casa permanece, descansa, confia nas próprias fundações. Portanto, sejam mais quietos do que lhes parecer natural. Descansem mais do que lhes parecer necessário. Confiem que a preparação feita antes do evento continuará operando sem a interferência ansiosa de vocês. O segundo dia será o mais intenso. O intervalo entre 24 e 48 horas será o pico da liberação. Emoções antigas podem emergir sem aviso. Medos esquecidos, tristezas sem causa aparente, lembranças emocionais ancestrais. A instrução é simples e profunda. Vocês não são o medo que sentem. Observem-no surgir. Observem-no passar. Não se agarrem a ele. Não tentem analisá-lo demais. Não tentem detê-lo. Aquilo que vier à tona não será sinal de fracasso, mas sinal de que a limpeza está operando. Deixem que passe por vocês como a água passa por um filtro. Quero também compartilhar a visão mais ampla que recebi de diferentes conselhos. Cada um focaliza uma dimensão do evento. Minha orientação como comandante é prática, tática e profundamente voltada ao cuidado com as almas individualmente. Eu lhes digo que as almas preparadas não apenas sobreviverão, elas servirão. A estabilidade será um dom de grande utilidade. Os arcturianos ressaltaram a proteção do campo energético e confirmaram que o canto, a entonação, os hinos, os sons sagrados emitidos dentro da casa selada criam uma ressonância protetora real. Em outras palavras, quando vocês cantam durante o evento, não estão apenas se consolando, estão participando do processo de estabilização do campo. Os pleiadianos enfatizaram a dimensão emocional com sua doçura característica. Disseram com clareza que aquilo que estará sendo limpo não será, em sua maior parte, pessoal, mas ancestral e planetário. Pediram que vocês observem isso como se observa a passagem do clima. Também explicaram algo muito importante para as famílias brasileiras, onde tantas vezes convivem pessoas de diferentes graus de despertar sob o mesmo teto. Aqueles da sua casa que estiverem com medo, céticos ou perdidos, não precisarão principalmente de explicações. Precisarão da sua estabilidade. A calma do seu corpo cria um campo que o corpo deles consegue tomar emprestado. Isso é cuidado em nível vibracional. Também foi mostrado que sementes estelares foram colocadas em toda parte, em cidades grandes, bairros simples, periferias, zonas rurais, comunidades pequenas, inclusive por todo o Brasil, para que nenhum lugar ficasse sem ao menos um ponto de ancoragem de luz. Você não foi colocado na sua casa por acaso. Sua presença ali é coordenada. Sua casa preparada torna-se um nó dentro de uma rede luminosa que sustentará a frequência planetária enquanto a limpeza acontece. Quanto ao protocolo das horas, guardem isto. Nas primeiras 6 horas depois que a escuridão cair, acendam as velas, queimem as ervas, reúnam a família, pronunciem a declaração de selamento, verifiquem as janelas, a água e os itens e depois parem de verificar. Não liguem a televisão, não corram para o telefone, não se entreguem a transmissões baseadas no medo. Nas primeiras horas, muitos canais estarão carregando pânico, desinformação e desestabilização. Sua casa selada será o seu mundo inteiro durante esses 3 dias. Aqueles que tentarem monitorar o exterior excessivamente ficarão mais vulneráveis do que aqueles que simplesmente confiarem na preparação e se recolherem. Entre a 6ª e a 24ª hora, estabeleçam um ritmo simples. Acordem mais ou menos nos mesmos horários, alimentem-se juntos, orem juntos pela manhã, ao meio-dia e antes do repouso. Leiam em voz alta o texto sagrado que escolheram. Cantem.
Usem a voz como instrumento de proteção. Sustentem os que estiverem com medo por meio da presença, do toque, de uma mão segurada, de um ombro próximo. Há uma transferência real de estabilidade quando um corpo calmo se aproxima de outro corpo em aflição. Agora quero chegar ao ponto que muda completamente o significado desse evento. Os 3 dias de escuridão não são o fim. A manhã seguinte é o coração da mensagem. Muitos recebem apenas o aviso, o perigo, a urgência, a necessidade de preparação. Mas não recebem a visão do amanhecer. E o amanhecer é essencial. O que virá depois das 72 horas não será apenas um retorno ao normal, será um mundo do qual algo enorme foi removido. Uma pressão invisível que por séculos pairou sobre a consciência humana começará a ceder de maneira perceptível. O peso que mantinha tantas pessoas cansadas sem motivo aparente, confusas, desanimadas, desconectadas do sentido da vida, esse peso diminuirá. A clareza mental aumentará. Decisões antes travadas parecerão mais simples. Lutos antigos encontrarão repouso. Corpos experimentarão relaxamentos que há muito não conheciam. Muitos chorarão não por dor, mas por alívio. E milhões de almas que ainda não haviam despertado começarão seu despertar nos dias seguintes. A busca crescerá. O campo que dificultava a consciência perderá força. E aqueles que permaneceram firmes durante os 3 dias se tornarão referência para os que começaram a despertar depois. Essa é a missão. É isso que eu quis dizer quando afirmei que a alma preparada servirá. Quando a luz voltar, seus primeiros atos também devem ser conscientes. Primeiro, caminhem por cada cômodo da casa com gratidão. Reconheçam que o espaço foi sustentado e que agora se abre a uma nova frequência. Segundo, saiam com calma. Sintam a terra com os pés. Toquem o chão com as mãos. Plantem as sementes. Esse gesto simples é uma declaração poderosíssima. Ele diz: eu acredito na manhã, eu acredito no crescimento. Eu permaneço aqui. Terceiro, aproximem-se dos vizinhos devagar, sem teatralidade, sem necessidade de provar nada. Ofereçam calma, não discursos. A comunidade precisará sentir a sua estabilidade mais do que ouvir longas explicações. Também quero lhes dizer algo importante sobre os que convivem com vocês, e hoje ainda duvidam de tudo isso. Seu papel não é convencê-los agora. Seu papel é preparar-se mesmo assim. Quando a escuridão cair, até o cético sentirá que algo real está acontecendo. E naquele momento, ele não precisará de alguém dizendo, eu avisei. Precisará de alguém firme, de alguém que já tenha acendido as velas, preparado a água, colocado o sal, organizado o alimento e estabelecido paz na casa. Sua calma valerá mais do que qualquer argumento dito antes. Se houver crianças em sua casa, lembrem-se de que elas absorvem diretamente o estado emocional dos adultos. Sua calma será a calma delas. A experiência das crianças espelhará em grande parte o campo que vocês criarem. Portanto, expliquem a elas de forma simples. Digam que o mundo está passando por uma grande mudança, não por algo que deve ser visto como monstruoso, mas como algo necessário para que a Terra fique melhor. Deem a elas um pequeno papel sagrado, talvez segurar uma vela, ajudar a nomear as pessoas da família na oração, participar com dignidade. A criança que segura uma vela na escuridão não se sente impotente. Ela entende que a luz também está em suas mãos. Agora escutem com o coração aberto. Vocês não receberam esse conhecimento para viverem em medo. Vocês receberam isso para permanecerem estáveis. Os 3 dias de escuridão são uma passagem. E vocês são o tipo de alma que foi colocada neste tempo, neste corpo, nesta casa, neste país, para sustentar luz exatamente em uma noite como essa. Vocês não encontraram esta mensagem por acidente. Suas almas já vêm se preparando há mais tempo do que a mente de vocês percebe. E por isso eu retorno à instrução central. Vocês precisarão manter a calma e seguir as orientações com exatidão. A desobediência nesse período trará consequências sérias. Compreendam isso não como ameaça,
mas como cuidado extremo. O que tornará essas horas mais difíceis do que precisam ser, será o medo. O medo fará pessoas abrirem janelas. O medo fará pessoas saírem de casa. O medo fará pessoas se prenderem a transmissões desestabilizadoras. As instruções existem para protegê-los da própria reação impulsiva. Segui-las será um dos maiores atos de amor que vocês poderão oferecer a si mesmos e aos que vivem com vocês. Eu quero que fechem esta mensagem sabendo de uma verdade. A preparação já é parte da proteção. Reunir os 9 elementos, fazer a cerimônia de selamento, iniciar a prática diária de liberação, estabelecer paz dentro da casa, tudo isso já move a frequência do seu campo. Cada passo dado com consciência é a alma dizendo: eu sei que algo está se aproximando, mas não serei governado pelo medo. Eu estou pronto. Eu estou presente. Eu estou em luz. Amados do Brasil e de toda a terra, guardem isso no centro do peito. Amanhã está chegando. E tudo o que vocês precisam para atravessar essa noite já está sendo colocado diante de vocês e também já está sendo despertado dentro de vocês. Permaneçam em paz, permaneçam em preparação, permaneçam em luz. Amanhã virá e vocês estarão prontos. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, inscreva-se e ative o sino para continuar recebendo novas mensagens. Deixe nos comentários como esta energia ressoou em você. Que a paz, a luz e o amor universal estejam sempre presentes em sua vida. Até nosso próximo encontro aqui no Centelha Celeste.